Fala pessoal, David Guedes do canal A Ótica do Dinheiro aqui invadindo o perfil do Trademap para falar sobre renda fixa. Hoje eu vou explicar para você quais são os tipos de renda fixa de uma maneira bem didática para você entender tudo sobre pré-fixado, pós-fixados e títulos híbridos. Antes de tudo, você precisa entender que renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém, no caso para uma instituição que pode ser tanto pública quanto privada. Daí a gente tem os títulos públicos e os títulos privados. Dos títulos privados, os mais comuns são os CDBs, LCIs, as próprias debentures, as LCAs e por aí vai. Certamente você já ouviu falar de vários deles. E os títulos públicos são os títulos do Tesouro, o famoso Tesouro Direto. E para ficar ainda mais fácil de você entender, esse empréstimo do dinheiro é mais ou menos como se fosse um aluguel. Você tem lá o dinheiro sobrando, você empresta ele e recebe um aluguel em troca desse dinheiro, não está mais sob a sua posse e no final das contas o dinheiro continua sendo seu, só que além do dinheiro você ainda recebe juros. E os tipos de juros ou tipos de títulos de renda fixa podem ser divididos em basicamente dois: os pré-fixados e os pós-fixados. Ainda existe um terceiro tipo, que é uma mistura dos pré-fixados e dos pós-fixados, que são os títulos híbridos. Eu vou começar explicando para você de uma maneira bem simples e bem fácil de entender o que são os títulos pré-fixados. Se você é um pouquinho mais velho, você deve lembrar lá da conta do celular pré-pago. Ainda tem gente que usa, mas é menos comum. O celular pré-pago é quando você coloca lá um valor, coloca um crédito no seu celular, crédito, por exemplo, de R$30. E aí você sabe exatamente que você tem aqueles R$30, nada mais para consumir. Ou seja, além de já saber as regras do jogo, você sabe exatamente qual é o valor. E num título pré-fixado funciona exatamente assim. Um exemplo de pré-fixado, que você já sabe exatamente quanto você vai ganhar, é um título, por exemplo, que vai render 10% ao ano. Esse é um título pré-fixado, você já sabe quanto ele vai render. E aí, por exemplo, você sabe que investindo R$1.000 hoje nesse título, ao final de um ano, sem descontar impostos, o rendimento bruto dele vai ser R$100, 10% de R$1.000. Esse é o resultado final da aplicação pré-fixada conforme esse exemplo. Bom, e assim como o celular pré-pago tem suas semelhanças com os títulos pré-fixados, o celular pós-pago tem suas semelhanças com os títulos pós-fixados. Isso porque você não sabe exatamente quanto vai render lá na frente, assim como você não sabe exatamente quanto vai ser a conta do celular, já que ela pode ser tanto mais cara quanto mais barata de acordo com o seu uso. E é exatamente isso que acontece com títulos pós-fixados. Eles são indexados a algo, geralmente ao CDI, mas não sempre ao CDI, podem ser indexados também à taxa Selic, podem ser indexados ao IGPM. E como essas taxas variam também, você não sabe exatamente quanto eles vão render. A única coisa que você sabe, a única regra que você sabe já na contratação é que eles vão acompanhar esses índices. E um exemplo de título pós-fixado é um CDB que rende 120% do CDI. Então, conforme o CDI for oscilando, ele vai render um percentual, no caso esses 120% permanecem até o final, mas o CDI oscila, então ele vai ser 120% de alguma coisa que vai render o CDI. Basicamente é isso. E a gente tem também o terceiro tipo que eu falei lá no começo, que são os títulos híbridos, que são a mistura dos dois. O mais comum é o título do Tesouro IPCA, por exemplo. O Tesouro IPCA ele rende um pré-fixado com mais um pós-fixado. Então, se você for lá olhar o título do Tesouro IPCA+, ele vai estar pagando algo como IPCA mais 4%. O IPCA, um índice que mede a inflação, ele muda a qualquer momento, né? Ele pode oscilar tanto para mais quanto para menos, ele não é fixo, então ele é um pós-fixado. Já aqueles 4% a mais, né? O IPCA mais 4%, esses 4% são fixos. Então você tem nesse título uma proteção pós-fixada e também um pré-fixado, né, um valor pré-fixado já pré-estabelecido na hora da contratação do título. É uma mistura, por isso que ele é chamado de título híbrido. Assim como o exemplo do Tesouro IPCA, nós temos alguns CDBs também que pagam algum percentual do CDI mais um pré-fixado também. Enfim, existem vários tipos, tanto em títulos públicos quanto em títulos privados. Bom, vamos ver na prática então como é que a gente encontra e seleciona títulos de renda fixa no Trademap.
a gente tem logo abaixo aqui ao lado de carteira, renda fixa, né? Então clicando aqui em renda fixa, a gente consegue ver todos os títulos disponíveis. Aqui são diversos títulos, a maior parte dos títulos disponíveis, tanto os públicos quanto os privados, a gente encontra aqui no Trademap e a gente consegue fazer filtros aqui, né? Então você vai ver aqui, ele já vai dar algumas opções aqui no menu, mas como é que você seleciona de acordo com os seus objetivos, de acordo com o tipo de título que você quer, né? A gente tem aqui algumas opções, clicando nessa partezinha aqui, logo ao lado de renda fixa, tem esses três tracinhos aqui, a gente consegue ver uma seleção, né? Nós podemos selecionar aqui, por exemplo, por rentabilidade líquida, por valor mínimo, por prazo de aplicação, por nota de aplicação e uma classificação de acordo com algum deles, né? E do lado desses três tracinhos aqui, a gente vai ter um filtro, que essa é a parte bacana aqui, onde você consegue também filtrar de acordo com as características dos títulos, né? Então, por exemplo, se você tem um valor mínimo para investir, né? Tem alguns títulos que tem lá, eles até ficam disponíveis, mas a partir de 20 mil reais, a partir de 100 mil reais, vamos supor que você tenha 5 mil reais para investir, então não vai fazer sentido selecionar títulos que tenham valores aí mínimos para investimento de 100 mil reais, por exemplo. Então a gente precisa de um investimento menor que 5 mil reais, né? Um investimento mínimo. Então seleciona aqui menor que 5 mil reais. Depois a gente tem aqui o período de investimento. Então vamos supor que você não queira deixar esse valor investido por mais de 4 anos. Então prazo máximo aqui 4 anos. Então a gente vai selecionar já 4 anos. E depois a nota da aplicação, essa nota da aplicação tem a ver com o risco, né, do emissor. Então, vamos supor que você queira selecionar somente instituições com pelo menos 2 estrelas aqui. Vai de 0 a 5, né, em número de estrelas. Você quer selecionar pelo menos 2 estrelas. E aí depois você tem a opção de escolher ou títulos com fundo garantidor de crédito, com proteção até 250 mil. Para alguns títulos nós temos essa proteção, né? Então, se for o caso, você pode selecionar aqui a proteção da FGC. Ele já vai automaticamente eliminar todos os outros. Depois a gente tem aqui distribuidores, que os distribuidores são, por exemplo, as corretoras, né? Então vamos supor que você tenha conta em determinada corretora e você queira selecionar somente títulos disponíveis naquela corretora, ou em 2 ou 3 corretoras da sua preferência. Então você seleciona aqui essas corretoras. Os emissores é para quem você está emprestando. Os produtos você vai selecionar aqui que tipo de produto. Então, por exemplo, um CDB, né? Eu vou mostrar aqui uma seleção, por exemplo, de um CDB, deixei aqui já o CDB selecionado. E os indexadores, aí aqui tem a ver com o pré, o pós, ao que ele é indexado. Então vou abrir aqui para você ver na prática. A gente pode selecionar um CDB que vai render algo do CDI ou algo do IGPDI, que é um pouco mais raro, do IGPM, do INCC, do IPCA. Pode ser um título pré-fixado, né? Eu posso selecionar aqui então, por exemplo, somente títulos pré-fixados, CDBs pré-fixados. E ainda tem as opções aqui de Selic e TRM. Então vamos ver o que aparece aqui, de acordo com esse filtro que eu coloquei, em CDBs pré-fixados, nota pelo menos 2, período de investimento no máximo 4 anos, investimento mínimo de 5 mil reais. Vou dar um OK aqui e ele automaticamente já vai me mostrar do maior para o menor, da maior rentabilidade líquida para menor, quais os títulos disponíveis eu tenho aqui. E aí, com base nisso, eu posso selecionar. Eu já tenho todas as informações aqui nos próprios títulos no Trademap pelo aplicativo. Na versão web é exatamente a mesma coisa, você consegue colocar exatamente os mesmos filtros para selecionar os melhores títulos de renda fixa. Bom, agora que você já está craque em pré-fixados, pós-fixados, híbridos, já sabe selecionar os melhores títulos de renda fixa do mercado usando o Trademap, já senta o dedo no like aí se você gostou desse vídeo. Eu vou te deixar o convite aqui também para que você se inscreva no canal A Ótica do Dinheiro, que é o meu canal, e também, se você quiser, já me segue no Instagram, @DavidGuedes. A gente se vê por aí. Um forte abraço e até mais.